Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais uma parte da declaração do imposto de renda. E agora especificamente, então, eu vou mostrar como fazer a declaração dos dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos pagos, então, dos fundos imobiliários. Eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês. Então, antes de eu ir para o conteúdo, eu só peço para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo, porque eu preciso que o canal continue crescendo para que eu possa continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Tem muito conteúdo aqui sobre finanças e investimentos. Também trago tudo então sobre imposto de renda para investidores e ainda trago conteúdo sobre renda extra com milhas aéreas. Então tem muita coisa aqui no canal que vocês podem acompanhar. E sem enrolação, então vamos direto para a tela aqui do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês na prática como vocês vão fazer isso. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já estou no programa aqui CPF 2023. Eu vou aqui em preenchimento, onde eu já tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Vou abrir aqui esse CPF fictício e aí você tem algumas formas de você fazer esse lançamento. Eu tenho aqui, então, também um informe de rendimentos que eu tinha lá em 2019, então, para usar aqui de exemplo para ajudar vocês. E tenho também um informe de rendimentos de ações. Então, eu tenho um de ação e tenho um de fundo imobiliário para eu trazer o exemplo aqui para vocês. Então já ajuda, já fica muito mais fácil para vocês fazer. Aqui, por exemplo, como vocês podem ver, assim é um informe de rendimentos e aí ele vem as minhas informações, a informação então da fonte pagadora. É bom, isso aqui vocês vão precisar, por exemplo, Itaúsa Investimentos, o CNPJ dela, e aí rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, que é então os juros sobre capital próprio, e aí tem os creditados e pagos, quer dizer então que esses valores já foram pagos ao investidor, e os creditados e não pagos são os juros sobre capital próprio que a empresa já anunciou, já creditou dela, mas ainda não foi pago para o investidor. Então tem que lançar de uma forma separada isso aqui. E aqui embaixo então tem a mudança, no caso, como eu tinha aqui em 2018, eu tinha juros sobre capital creditados que não foram pagos de um valor e mudou em 2019, então por isso que tem esse lançamento a mais aqui. E ainda os rendimentos isentos não tributáveis, que são então os dividendos. Então esses também é uma forma separada de lançar. Então tem 3 lançamentos que eu tenho que fazer aqui só com os informes de rendimentos da Itaúsa. E aí eu vou voltar aqui para o programa e eu tenho mais do que uma forma de fazer isso. Eu posso aqui em bens e direitos, por exemplo, eu já dei um exemplo aqui da Itaúsa que eu coloquei e já vai ficar muito bom para nós utilizar. Eu posso vir aqui em editar e se eu rolar aqui embaixo até o final, aqui eu já tenho as opções informar rendimento isento e informar rendimento exclusivo. Então eu posso fazer o lançamento da ação, de quantas ações eu tenho, eu deixo tudo pronto aqui e eu posso direto aqui pelo atalho já fazer logo o lançamento desses rendimentos, dos dividendos, tudo que foi pago, ou eu posso diretamente aqui no lado. Se eu for aqui, por exemplo, informar rendimento isento é dividendos, informar rendimento exclusivo é juros sobre capital próprio que foram pagos. Se não foi pago, eu vou ter que fazer aqui também. Então, essas são as formas que vocês podem impor aqui. Eu vou mostrar também aqui no lado, só que eu vou sair aqui em cancelar, porque eu vou fazer então primeiro o juro sobre capital próprio que foi creditado, que não foi pago, porque é aqui em bens e direitos. Então, por que eu vou colocar isso aqui? Porque esses juros que foram creditados, mas não foram pagos, ele é um bem meu, é um direito meu, só que eu ainda não recebi. Então, eu tenho que colocar aqui que eu vou receber isso durante o ano, que eu tenho esse direito desse valor. Então eu lanço aqui em novo e aqui no grupo eu coloco o grupo 3, participações societárias. Tem também essa opção aqui de aplicações e investimentos. Vocês podem ver aqui que vai aparecer a mesma opção 99, outras aplicações e investimentos. Mas se eu for aqui no 3, participações societárias, também aparece outras participações societárias. Então eu acho que o melhor de todos é colocar aqui aplicações e investimentos, outras aplicações e investimentos. E aí então o CNPJ eu vou olhar no informe aqui, vamos ver qual que é. Esse aqui é o da Itaúsa. Então o CNPJ está aqui, 61532-644, vamos colocar aqui, 61532-644, 1000 invertido, 15. Então eu lanço aqui o CNPJ e agora na discriminação aqui eu vou lançar o que é de fato eu tenho, que então é juros sobre o capital
próprio creditados e não pagos da Itaúsa no valor de... Aqui então você coloca o valor, vamos voltar aqui então para o exemplo, o valor aqui é de creditados e não pagos 15 centavos. Esse é o valor que eu tenho que colocar aqui então. Então vamos botar lá no programa 15 centavos. Lembrando que isso aqui é só um exemplo. Eu estou dando aqui um exemplo mais ou menos do que vocês precisam colocar. Vocês não precisam botar exatamente essas palavras. O importante é vocês colocar então as informações que fala lá, juros sobre o capital próprio, creditados e não pagos, e aí vocês fazem da forma que vocês quiserem. Eu coloquei aqui da Itaúsa no valor de 15 centavos. E aqui então, se eu olhar pelo informe, aqui ó, tá dizendo o seguinte, ó, declaração de bens, juros sobre o capital creditados e não pagos. Aqui ó, saldo no dia 31 de dezembro de 2018 era 14 centavos e no dia 31 de dezembro de 2019 15 centavos. Então eu faria exatamente o que? Aqui 15 centavos e aqui seria 14 centavos. É claro que eu não estou lançando no ano correto aqui, então não faria isso agora, mas olhando então para aquele informe daquele ano de 2019, ficaria assim. Ia estar então 14 centavos que foi do ano anterior e 15 centavos do ano atual, que foi então o valor que eu tenho de juros sobre capital próprio a receber, mas eu não recebi no ano da declaração. Então ficou para receber agora nesse ano, como eu ainda não recebi, eu tenho que lançar dessa forma aqui. Então dá ok, tá feito esse lançamento. E aí eu tenho que lançar ainda então os juros sobre capital próprio que foram creditados e pagos. E aí eu vou onde? Eu vou aqui ó, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Como vocês viram, eu já mostrei a outra forma para vocês. Aqui vocês iam em novo, tipo de rendimento. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem dar uma olhada também no informe de rendimentos. Só que como esse informe aqui é de 2019, nem sempre vai fechar, porque mudou algumas coisas na declaração. Então, por exemplo, aqui ó, se eu olhar aqui, diz ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, ó, já está informando isso aqui, que eu tenho que colocar nesse lugar aí. Então eu já tenho que ficar atento quanto a isso. E o valor então é de R$ 5,29 líquido. Eu não posso colocar o valor bruto porque teve imposto sobre esse valor. Eu boto o valor líquido aqui. Então eu vou voltar lá. Vamos colocar o tipo de rendimento aqui. O tipo de rendimento é juros sobre capital próprio, como já diz propriamente o nome. Aqui eu tenho que botar de novo o CNPJ. Eu vou pular isso aqui para não ficar muito longo o vídeo. Aqui o nome da fonte pagadora, Itaúsa Investimentos Itaú SA. Como eu sei disso? Porque tá dizendo aqui, ó, se eu olhar aqui, ó, razão social Itaúsa Investimentos Itaú SA, e aí eu coloco também esse CNPJ aqui. Eu vou pular isso para não demorar muito o vídeo. E aqui o valor então de R$ 5,29. Isso que eu vou fazer no lançamento. E eu dou ok, tá feito então o lançamento do juros sobre capital próprio que foi creditado e pago. Agora ainda tem os dividendos. Esse valor eu ainda tenho que lançar. Vai aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui então eu vou em novo para fazer um novo lançamento. O tipo de rendimento é aqui o 9, lucros e dividendos recebidos. De novo eu tenho que botar o CNPJ e o nome da fonte pagadora. Vou colocar aqui Itaúsa Investimentos Itaú SA. Lembrando sempre que para colocar então como está no informe de rendimentos, que é justamente aqui ó, Itaúsa Investimentos Itaú SA. E aí o valor, dividendos aqui ó, lucro e dividendos apurados a partir de 96 e distribuídos no ano calendário, R$ 21,29. É o valor bruto, que é o valor líquido na verdade, já que não tem imposto. Então R$ 21,29. Esse é o valor que eu coloco aqui. E aí eu tenho que colocar também o CNPJ, que eu já falei para vocês, e dar o ok. Então aqui eu fiz o lançamento do dividendo, do juro sobre capital próprio que foi creditado e pago, e do juro sobre capital próprio que foi creditado, mas que ainda não foi pago, e ainda ficou faltando então só o rendimento do fundo imobiliário. E aí eu tenho outro informe de rendimentos aqui, que é esse primeiro aqui, de um fundo imobiliário que eu recebi lá em 2019, inclusive eu nem tenho mais esse fundo imobiliário, mas para exemplo ele serve aqui para nós. Então aqui ó, tem de novo as informações da fonte pagadora, tem as minhas informações aqui, e aí rendimentos isentos e não tributáveis, já diz, ó, já tá informando aqui onde vocês vão lançar. Rendimentos isentos e não tributáveis, o valor aqui de R$ 9,26. Então, os fundos imobiliários também não têm imposto de renda, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. É aqui que eu lanço. Então, eu vou fazer um novo tipo de rendimento. Eu vou colocar de novo o 9, lucros e dividendos recebidos. O CNPJ eu vou colocar também
aqui o CNPJ, ó. Aqui tá dizendo qual é o CNPJ nesse exemplo aqui. E o nome, então, é Rio Bravo Investimentos de TVM Limitada. Então, esse eu vou colocar aqui ligeirinho para mostrar para vocês. Rio Bravo DTVM Investimentos Limitada. Então, isso que eu faço aqui. E no valor, vamos olhar quanto que era o valor ainda. R$ 9,26. Esse é o valor que eu coloco aqui. R$ 9,26. Pronto, tá feito o lançamento. E como eu falei, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, vocês conseguem lá em bens e direitos. Então, por exemplo, aqui, ó, bens e direitos. Se eu for em ações aqui, a ação, por exemplo, Itaúsa que eu tenho lançada, eu vou em editar. Aqui embaixo aparece só para fazer o rendimento isento e o rendimento, então, que é tributável. Então, que seria o caso do juros sobre capital próprio. Se eu for aqui no lançamento que eu tenho de exemplo de fundo imobiliário, vou editar aqui. Aqui embaixo ó, também tem informar rendimento isento e informar rendimento exclusivo, se for o caso. Então, aqui então informar rendimento isento. Eu clico aqui, ó, eu vou para o mesmo lugar e já coloco então outras informações aqui. Inclusive aqui, ó, já corrigiu a forma errada que eu tinha colocado. O tipo de rendimento, então eu tenho que colocar 99 outros. E aí então criaram esse novo item para esse ano aqui, que eu ainda também não sabia, tô fazendo aqui com vocês. Então eu boto aqui o nome da fonte pagadora, Rio Bravo Investimentos SA, que seria então o exemplo, mas eu não vou colocar aqui porque ó, o que aconteceu? Pegando pelo bens e direitos, ele já puxou automaticamente o CNPJ, então eu não preciso mais lançar o CNPJ, então isso que é interessante. E ele já colocou na descrição ó, fundo de investimento imobiliário, porque ele já entendeu o que é um fundo de investimento imobiliário. Aí eu só preciso lançar então o valor e aí fica muito mais simples de fazer. Então tem as duas formas de fazer. O melhor então é ir diretamente em bens e direitos e fazer dessa forma. Então eu mostrei para vocês como vocês podem fazer as duas formas e aí fica muito mais fácil para vocês. Então voltando aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, o que eu teria que corrigir aqui é justamente aqui, esse aqui, editar, aqui então é outros. Esse é o tipo de rendimento correto nesse caso aqui. Então agora fica mais fácil para vocês entender, seria aqui, editar, ó, outros, e aí você coloca todas as informações e faz o lançamento. Então qualquer dúvida que ficou enquanto a isso, só perguntar aqui embaixo, eu estou disponível para ajudar vocês. E depois então de todas essas informações aqui, eu peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativa também o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!